Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos conversar. O interessante é que quanto mais a gente vem aqui, né, através do podcast, sai muita coisa e a gente consegue aprender, né? E eu não vou mais falar de haters não, né? Acho que uns 3, 4 podcasts para trás aí comentando um pouquinho sobre haters, eles estão aí e às vezes dá até um ar de graça aqui, né, nas coisas, né? Mas eu deixo avisado que se você encher muitas paciências, você vai levar um bloco geral aqui no canal, tá? Aí você não vai poder nem comentar mais. Então baixa sua bola aí, que aqui você não manda em nada. Ah, não sei o que tem, faça um canal para você. Vai lá, defenda a sua religião. Vai lá, explique nos seus vídeos por que Joseph Smith teve dezenas de esposas, entre elas menores de idade, e tem um propósito divino. Vai lá, explique nos seus vídeos, faça um canal e explique isso. Vai lá, explique por que Joseph Smith mandou queimar um jornal porque estava falando umas notícias lá. Vai lá, faça um canal e ponha lá suas verdades, explique lá por que Joseph Smith, o real motivo dele ter sido aquela vez lá que jogaram piche e penas nele. Vai lá, você consegue explicar tudo isso lá com as suas razões divinas. Faça isso para você. Aqui não é o lugar para isso. Fique aí com as suas gracinhas de haters, tranquilamente, né? Até acho engraçado muita coisa. Mas se você começar a passar dos limites, eu vou simplesmente apertar um botãozinho que se chama bloquear. Aí você faça o que você quiser da sua vida. Talvez aqui não é canal para você. Eu já falei e vou repetir. Canal para as pessoas, esse canal aqui é para as pessoas que estão procurando saber opiniões diferentes, principalmente de quem viveu décadas lá dentro. Fechou? É para isso. E se despertar o desejo de aprender, você vai lá e pesquisa. Fechou? Mas não vem aqui, acho que tentando fazer muita gracinha, que eu acho que não compensa e não é um lugar para você, tá? Agora, se você está movido por alguma coisa que você não fala, sei lá, inveja, não sei. Aqui não é um lugar para você, tá? E se bobear, você vai levar um bloco bem grande aqui, tá? Mas beleza, não é isso que eu vim falar, falei que não queria falar disso, acabei estendendo um pouquinho. Mas galera, a gente tem que ver um pouquinho, né? Eu estava pensando em algumas atitudes de membros da igreja. E o interessante, quando a gente fala de atitudes de membros da igreja, né, eu no meu caso, né, acho que eu consigo falar com bastante propriedade. Na verdade, não é porque simplesmente foram 40 anos dentro da corporação, né? E as pessoas às vezes perguntam, nossa, você ficou 40 anos lá, né, 4 décadas e não tem sequelas? Quem disse que eu não tenho, né? Mas é isso aí, foi esse tempo aí todo. E eu passei todas as fases da vida lá, né? E desde da primária, tava lá como garotinho, né? Bagunceiro lá da primária. Depois eu fui para os jovens, a época que tinha os luzeiros, né? Talvez vocês vão lembrar aqui, os rapazes, né? Acho que não tem mais luzeiros. Foi todo, né? Diácono, mestre, sacerdote. Depois me passaram a elder para que eu pudesse também servir como missionário de tempo integral. E fui missionário de tempo integral, foram 2 anos, né? Lógico, muitos amigos, muitas coisas, mas hoje a visão é um pouco diferente do que foi ensinado lá, tá? Essa é a diferença. Ah, mas eu não gostou de ir para missão? Lógico, foi bacana, conheci muita gente legal. Agora, o que surge hoje é a diferença do que foi ensinado lá, é a visão que eu tenho. Que antes eu não tinha a mínima ideia de muita coisa. Mas aí, continuando, fui para a missão, voltei, né, e fiz todo o cronograma, né, que deve ser feito. Cheguei, já me colocaram num cargo interessante lá dentro, né, interessante entre aspas, né. E aí, você foi missionário, agora já pode ter cargos, né, de mais responsabilidade, tralalá, e liderança, e bispado e tralalá. Mas houve um tempo, né? Houve um tempo em que tudo mudou, né? Foi uma trajetória grande, sim, né? Foi uma trajetória grande, casamento no templo, né? E essa trajetória que eu olho para trás, quando as pessoas falam assim, mas olha lá, agora você tem um podcast que fala da igreja, lá mesmo depois de 40 anos, lógico.
Porque tem um momento que você abre os olhos e por algum motivo, eu não sei explicar para vocês porquê, mas você tem o desejo de mostrar para as outras pessoas. Talvez porque o caminho foi longo e é dolorido demais saber essas coisas e você não quer guardar só para você. Talvez esse é o motivo do podcast, né? A gente falou aqui, não, o podcast é para que você tenha o desejo, se quiser, de pesquisar. Lógico, esse é o motivo principal. Mas por que será que realmente eu decidi fazer esse trabalho? Talvez seja por isso, né? Por que será que outros youtubers, né, a Vânia e mais outros aí, o Tom, uma galera aí, por que será que eles decidiram fazer essas coisas, né? O trabalho de informar as pessoas e passar experiências vividas. Talvez por isso, né? Talvez no meu caso, né, eu posso falar, não sei se seria semelhante ao deles, mas é porque tanta coisa vivida lá dentro, e depois de você descobrir uma pancada de informações, talvez você não tenha o desejo de guardar só isso para você. Talvez você não ache legal que outras pessoas sofram tanto, né? Se você pode avisar as pessoas antes, por que deixar elas viverem 4 décadas, né, ou mais dentro da corporação, sem saber essas coisas, né? E é interessante porque você fala assim, pô, ficou 4 décadas dentro da corporação sem saber essas coisas, ficou sabendo só agora. Você tem que entender, não sei se você é da igreja ou não, né, como quem está ouvindo aqui, mas geralmente quem está lá dentro da corporação, você é inibido, né? Você tem a procurar coisas fora da igreja. Então você sempre fica, a gente falava aqui muito tempo atrás já de um quadradinho, né? Te coloca dentro de um quadradinho e você fica fechado lá. E você não pode passar. Eu tenho um site ali que fala da igreja. Não é da igreja? Então não olha. Mas tem um livro ali que fala sobre historiadores falando da história de Joseph Smith. Não é da igreja? Então não olha. Então um quadradinho que vai te colocando arestas que você não pode passar. E você é praticado tanto isso com você que você acaba realmente não pesquisando. Não quero nem saber e começa a achar que é mal fazer isso. É sério, você começa lá dentro da igreja a achar que é mal você pesquisar. E é complicadíssimo a gente falar sobre isso, porque realmente é feito ativa alguma coisa na sua mente que você fala assim, te bloqueia, né? Não, isso aí agora... E passa a ser do inimigo. Você fala assim, não, isso aí é de Satanás, pesquisar. Aí quando você vai lá e se depara com uma informação na internet hoje em dia, que não é da igreja, você como membro da igreja, você fala, muitas vezes você fala assim, é o inimigo trabalhando, eu nem vou clicar para ver esse site aqui. Ou alguém chega com um livro para você que não é da igreja, mas é um baita de um trabalho de historiadores, aí você olha, não é da igreja, aí você já fala assim, não, isso aí é do inimigo, eu não vejo. Você se bloqueia para ir daí para frente. Por isso que depois de muito tempo, várias décadas dentro da igreja, você vai se deparar com as verdades, ainda você até sente, às vezes, você ser sincero, às vezes você sente até um frio na barriga. Olha só, de ver informação. Por quê? Você foi condicionado a isso. É interessantíssimo isso. Como a mente da gente, né, é afetada, né, por uma corporação. Mas é isso. E é interessante. É coisas que a gente tem que falar, Eu acho que, como eu falei, né, a gente falar de atitudes de membros, essa é uma das atitudes que é mais visível de membros da igreja. Eles não quererem pesquisar para nada. E briga com quem vai lá trazer. Por isso que acaba, algumas pessoas veem membros da igreja como arrogantes. É sério, muitos veem membros da igreja como arrogantes. Você vai lá, por exemplo, você tem alguém da família que não é membro da igreja e sabe que você é membro da igreja. Aí ele pesquisou alguma coisa, porque ele não está dentro de um quadradinho. Aí ele pesquisou, Joseph Smith, várias esposas e tal, e os Day Knights, comandados por Joseph Smith, né, foram mandados para matar o governador, aquela coisa toda, histórias que não fala lá dentro. Aí essa pessoa que não é membro da igreja chega para o membro da igreja e fala assim, olha, eu aprendi sobre isso lá, o Joseph Smith que você segue lá. Aí a pessoa, o que você aprendeu? Aprendi isso, várias esposas, o pessoal dele foi matar o governador. Para de falar, é isso que o membro da igreja fala. Para de falar, nem quero ouvir, não quero nem saber. Vocês sabem que membros da igreja agem assim. E condena quem foi lá pesquisar. E te condiciona tanto nesse ponto que realmente você fica até com medo de pesquisar. É sério, será que eu tô pecando? Você começa a achar que é pecado, galera. Você começa a achar que é pecado pesquisar. Isso é de uma importância suprema que a gente tem que falar.
né? Se for falar em atitudes de membros da igreja, essa é uma das mais esquisitas que se cria dentro da cabeça. E você só vê que é esquisita depois, mas quem está lá dentro, não. O profeta falou para procurar em fontes confiáveis. Pronto. Só de ele falar isso, ele te limitou de uma maneira inexplicável, que você não pode buscar conhecimento. Você acha que você está pecando. Galera, olha que loucura. Eu realmente não sei muito o que falar sobre isso mais. Só sei para falar que é uma baita de uma loucura. Mas você viveu? Lógico que eu vivi isso, por isso que eu acho que eu vivi numa loucura. Dentro de um quadradinho em que as pessoas me apresentavam verdades e eu não queria saber. Cara, eu não queria saber, você tem ideia? E ficava bravo com quem pesquisou informações e ia trazer para mim. Que idiotice que eu tinha na cabeça. É uma maluquice completa. E o interessante é que você só percebe isso depois. Só depois. Às vezes, depois que você está saindo da igreja, depois de muito tempo, aí você começa a aceitar pesquisar as coisas, aí você começa a ver, poxa, até que eu sabia um pouquinho sobre isso, mas eu não queria ir a fundo. E sabe por que você não queria ir a fundo? Porque você achava que você estava cometendo um pecado em pesquisar fora de fontes confiáveis da igreja. Só que nunca passava pela sua cabeça que fontes confiáveis da igreja nunca ia falar a verdadeira história. Qual é a intenção? Por que a igreja vai querer falar o real propósito divino de Joseph Smith ter várias esposas, inclusive de menores de idade? E um propósito divino para isso? Por que sites oficiais da igreja iriam interessar em dar essa informação? Por que será que sites oficiais da igreja, canais oficiais da igreja iriam informar que Joseph Smith criou um banco, né, e começou a pegar depósito de membros fiéis e abastados da igreja e depois faliu o banco e ele teve que fugir como um criminoso? Por que a igreja vai querer falar isso? E entre outras coisas que a gente já falou no começo, volto a falar, você não fala muito de história da igreja para nos ensinar, vai lá nos primeiros podcasts do canal aqui, que lá a gente fala bastante sobre a história da igreja. A gente destrói, né, um monte de coisas hollywoodianas da igreja e a gente expõe muita coisa de Joseph Smith, tá bom? Então lá tem aqui no canal sim, só que lá nos primeiros vídeos. Você vai vendo os primeiros nomes lá, você vai vendo, nossa, acho que aqui, porque muitos primeiros ali falam da história da igreja. Depois que a gente começou, um tempo pra cá, a gente começou a trazer nossas visões e experiências. Fechou? Tá? Quer saber a história da igreja? Tá lá nos primeiros, né? Vai ser muito bom você ver e depois voltar aqui para os atuais. Mas eu vou falar para vocês, essa atitude de membros da igreja de se limitar e vai até contra a natureza humana. Quem aqui não sabe que as pessoas, né, o ser humano, ele foi criado para ter novas percepções, para aprender mais, só que você recebe um baita de um conselho gigante em caixa alta dentro da igreja para não pesquise fora das fontes confiáveis da igreja. Como que você vai descobrir as coisas se você não coloca uma coisa em xeque com a outra? São as percepções que te dá o balanço de você decidir entre uma coisa e outra. E ali você tem uma opção só. Pararam para ver isso? Mas só olha o livro. Se lá atrás, na contracapa, tiver a Igreja de Jesus Cristo, tal, então é oficial. Se for um livro que não tem aquilo, não é. Mas como que eu vou dar o contraposto de uma coisa? Como que eu vou aprender, né? Como que eu vou aprender uma verdade que foi apresentada para a igreja, bonitinha, beleza. Agora eu quero colocar ela à prova. Como que eu faço? Procuro fontes dela mesmo? Não. Vou procurar fontes de outros lugares e dali eu vou conseguir balancear minhas opiniões e vou chegar até um veredito para mim. Então como que eu vou conseguir ter novas percepções e experiências se eu só fico preso ali? Vocês entendem isso aí? É complicado, né? Então volto a falar, uma das atitudes mais estranhas, né, que hoje eu vejo é realmente ter me limitado a aprender. É sério. Né? Volto a falar daquela minha experiência que eu já falei aqui, né? Sei lá, 14 ou 15 anos eu tinha, quando um amigo da escola, que não era membro da igreja, sabia que eu era membro da igreja e tinha um livro lá, A Verdadeira História de Joseph Smith por Historiadores. Acho que era esse o nome do livro. Peguei emprestado o livro e levei até o seminário para o meu presidente dos rapazes. Falei, olha, tem umas coisas aqui que eu estava vendo que é diferente do que ensina. Sabe o que ele fez?
Pega esse livro aqui agora, tal. Foi lá pro fundo da capela e queimou o livro. Nem era dele o livro, nem era meu. Tive que explicar depois por que sumiu o livro. Não deixou nem ler. Não leia isso, nem abre. Eu lembro muito, essa frase não sai da minha cabeça. Nem abre esse livro, quando eu mostrei a capa. Foi lá junto lá e queimou o livro. Não sei porque eu estava com a cabeça de deixar ele fazer aquilo. Mas essa é a característica expressa de quem é membro da igreja e está lá dentro. Nem vou chamar a igreja de Matrix. Não vou chamar de Matrix. Mas ela está na realidade dela, sim. Ela está na versão dela, sim. E te proíbe de descobrir outra versão. Não pode, você não pode. Vocês perceberam isso? Você não pode. É fechado lá dentro. Eles te bloqueiam de uma maneira que fala assim: você só pode ir até aqui. E te fala isso como um campo seguro, sabia? O argumento é: não, aqui você está em segurança, né? Você não está na beira do precipício. Quando que você pegar informações para que você possa dar um contraposto, né? Uma medida para você tomar uma decisão melhor? Quando que isso é errado? Quando isso é estar na beira do precipício? Eu já falei para vocês aqui, profissionais da área mental condenam um monte de coisa dentro da corporação e tem estudos sobre isso. Sabiam disso? A igreja ela tem uma maneira de liderar as pessoas que muitos profissionais da mente, eles condenam isso. Porque é agido de muita coerção e limitação. E sabe que as pessoas não foram criadas para limites. Né? Limites que eu falo é de conhecimento. Lógico, temos que ter leis e tal, que nos regram, mas eu estou falando relacionado a limites de conhecimento. Você não pode aprender. Onde já se viu você fazer parte de um lugar onde você leva um livro de um historiador e chega lá para alguém desse lugar e fala assim: olha, tem esse livro aqui que fala um pouquinho diferente. Ah, nem abre isso aí, vamos queimar. Queima esse livro. Agora falam para mim, isso é atitude de quê? De que tipo de lugar? Que tipo de lugar que toma essas atitudes? Aí brigam, né? Agora você é daqueles crentões fora da igreja, né? Crentes de outras igrejas que tá falando que a igreja agora é uma seita. Não sou crente de nenhuma outra igreja. Eu só vivi 40 anos dentro dessa corporação Mormon e tenho a convicção, né, de que eu não uso muito a palavra seita, né? Vocês perceberam que lá é uma seita, né? Ela tem todas as características, mas para mim é uma corporação financeira com diretores, gerentes, supervisores, chão de fábrica. E tá lá, prontinha, né, organização, e elas utilizam intelectualmente, né, os poderes que ela tem de persuasão para que você fique lá contribuindo eternamente com aquilo. E que se você sair, pôr o pezinho para fora, é o inimigo te colocando lá, volta. Colocou o pezinho para fora do outro lado, opa, o inimigo está trabalhando com você. Pronto. Acabou o seu crescimento. Aí você acaba sendo aquele membro da igreja que muitas das vezes, para outras pessoas, vai ser muito chato. Você vai ser um cara ignorante ou, muitas das vezes, né, aquela pessoa ríspida. Então, e isso, né, infelizmente, eu não posso falar para vocês que eu fui assim. Tá? Eu falo que eu não saio, né, eu não tiro a culpa minha de ter sido assim por muito, muito tempo. Aí eu falo, né, descobri. E com essa descoberta, né, eu tenho falado aqui para vocês que quando você descobre a verdade e tal e começa a abandonar toda essa corporação, vem um monte de coisas junto, né, que você tem que se lidar sempre. É a família que continua lá, é amigos que continuam lá, é mensagens que você fica recebendo, é indiretas que você vê. Mas é o que eu falei, né, tem que existir um tempo, né, isso aí é um processo que você acaba não se importando mais com essas coisas. Né? Lógico que eu falei, né? Que nem as pessoas falaram, lembra que eu falei aqui? Ah, mas você passou 40 anos lá e não tem sequelas? Quem falou que não tem sequelas? Mas é coisas que eu tenho que lidar. Porque não faz mais sentido estar lá dentro. Entende? Mas é isso aí, coisas interessantes que a gente tinha que trazer para cá, né? Tá vendo? Aos poucos a gente vai trazendo algumas percepções, algumas coisas. E eu sou muito grato aos comentários de muitas pessoas
quando eu faço a postagem no YouTube, porque muitos conseguem comentar coisas que ajudam outros. Então continue, tá? Se você ouviu até aqui esse podcast, já estamos no finalzinho de hoje, mas se você ouviu até aqui e foi dando gatilhos, foi lembrando de algumas coisas, coloque suas opiniões aqui nos comentários. Às vezes você vai dar uma nova visão de alguma coisa e outras pessoas vão ler e você vai ajudar. Lembra da corrente do bem nossa aqui? É essa aqui. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.